Agitação, inquietação, movimentação pelo ambiente. Mexem as mãos, os pés, mexem em vários objetos, não conseguem ficar quietos. Falam muito, têm dificuldade de permanecer atentos em atividades longas, repetitivas ou que não lhes sejam interessantes. São facilmente distraídas por estímulos do ambiente ou se distraem com seus próprios pensamentos. Tudo isso que eu citei são alguns dos sintomas do TDAH. E sobre esse tema eu converso agora com a psicóloga Tatiane Shuai. Tati, bem-vinda, bom dia. Bom dia, obrigada mais uma vez por estar aqui. Obrigada a você por vir. É assim, essa inquietação sempre, quem tem TDAH. Isso, quem tem a predominância da hiperatividade e impulsividade é aquela pessoa que corta os outros, que responde antes, pensando em crianças e adultos também, né? Que responde antes da pergunta ser terminada, que tem uma agitação motora, não consegue ficar com as mãos paradas, com as pernas paradas, então não consegue, às vezes, esperar em uma fila, não consegue fila de banco, fila de mercado, fila de estacionamentos, né? Tem dificuldade com relação a esta paciência, essa inquietação que realmente é involuntário, não é a pessoa que realmente fala, não quero ficar, ela realmente não consegue, ela tem um sofrimento. A gente pode confundir isso com ansiedade ou a ansiedade faz parte desse quadro também? A ansiedade pode ser uma comorbidade, então realmente para você poder chegar a um diagnóstico do TDAH, não é necessariamente só levando em consideração os sintomas, porque os sintomas podem estar associados também a questões emocionais. Hoje a gente tem toda uma questão do uso da tela, que tem feito as pessoas ficarem bastante desconcentradas, né, bastante desfocadas por conta de todos os estímulos e a maneira como esses estímulos chegam até o nosso cérebro. Então, realmente, alguns outros transtornos podem também trazer sintomas muito parecidos com o TDAH. Tati, a criança ou adulto pode ter só o déficit de atenção e não a hiperatividade, como a hiperatividade não ter déficit de atenção e pode ter os dois também. Exatamente. Então, ele pode ter a predominância da desatenção sem perceber características da hiperatividade, pode ter a questão da hiperatividade sem perceber necessariamente a questão formal da desatenção. Claro que ele acaba não prestando atenção porque por conta da agitação, mas não pela dificuldade. Assim como ele pode ter a soma dos dois, que aí os prejuízos são bem maiores, né? Porque daí é os sintomas da desatenção e os sintomas da hiperatividade para ser manejado. Até esse assunto, gente, foi pautado por uma telespectadora nossa, que é uma mãezinha, e pediu para a gente tratar desse tema aqui para ela compreender melhor. Quais são os sinais, Tati, desde pequenos, assim, que as mães, os pais podem perceber nas crianças que possam levar, de repente, a esse diagnóstico? Óbvio que é um diagnóstico que tem que ser confirmado, né, gente? Exato. Então, assim, o que se percebe desde... Eu, por exemplo, trabalho com esse tipo de avaliação e avalio a partir dos 6 anos de idade, que é quando efetivamente começa a parte da alfabetização na escola. Pode ser realizado anteriormente, a partir lá dos 2, 3 aninhos, né? Então, o que esses pais vão perceber? Essa criança fica realmente muito agitada, então ela não consegue se concentrar, ela não consegue parar nem um curto espaço de tempo, ela sobe em muretas, em murinhos... Pega um brinquedo, larga, pega outro... Exato, né? Ela realmente... Nada prende Ela não consegue realmente ficar parada, você está ali, ela está se chacoalhando quando se pede, ou se é a parte da desatenção, você chama, e essa criança parece que está num mundinho paralelo, tende a se perder na sala de aula, então a professora fala assim, fica desenhando no caderno, por quê? Porque eu já perdi a explicação da professora, né? Porque o cérebro não consegue focar especificamente em uma coisa, então, ora eu presto atenção, ora eu estou vendo o que os meus colegas estão fazendo, quando eu voltei aqui já me perdi. Olha para o caderno, né? Quando olho para o quadro já não sei onde estou, por aí. Tem muitas dificuldades nas questões assim de realizar tarefa, esquece material com muita facilidade, esquece de fazer tarefa, perde os materiais escolares, assim, acabei de comprar um lápis, já perdeu o lápis, nem sabe onde colocou, esquece de fazer a tarefa, esquece de anotar, realmente muito distraída, às vezes tropeça, bate nas coisas assim de uma maneira que
além daquilo que a gente espera, que é o normal, vai fazer tal coisa, eu vou pegar uma água na cozinha. Se viu o cachorro, brincou com o cachorro, voltou, esqueceu de pegar água. Então, isso é uma característica bem significativa de se analisar desde muito pequeno, assim. Qual é o profissional que vai fazer esse diagnóstico, confirmar se é TDAH? Os neurologistas infantis, ele é o profissional que valida, né? Hoje, o que eles têm feito, né? Tanto psiquiatras também, quando é adultos, eles também validam, né? Essa questão do diagnóstico. Eles têm solicitado uma avaliação psicológica ou neuropsicológica. Por quê? Porque o TDAH, ele prejudica as funções cognitivas do ser humano, atenção, memória, percepção, linguagem, em especial as funções executivas também. Organização, flexibilidade cognitiva, controle inibitório, resolução de conflitos, própria organização como um todo. Então, nós temos testes validados pelo nosso Conselho de Psicologia que justamente vão avaliar esses construtos e perceber se eles estão realmente alterados, se realmente apresenta dificuldade, para daí poder chegar lá no neurologista com uma avaliação formal feita, com todos esses testes, incluindo testes de inteligência também, porque o TDAH não tem nada a ver com a questão da inteligência. A capacidade da criança é como as demais. Ele é um transtorno comportamental. Então, é feito essa testagem, esta bateria de testes extensa, tanto com crianças quanto adultos, e também aí o neurologista realmente valida a hipótese diagnóstica levantada do TDAH através da testagem. Sendo esse o diagnóstico, quais os tratamentos, como lidar com o TDAH? É bem importante chegar no diagnóstico, Elis, porque senão esta criança, com o passar do tempo, vai sendo rotulada. Por quê? Porque parece preguiçosa, desorganizada, a família que não ajuda, a família que não apoia, é sem limites, e muitas vezes é realmente a dificuldade. Então, quando chega na adolescência, eles estão emocionalmente fragilizados porque eles se sentem incapazes, burros. Então, é bem importante porque a escola tem um manejo de compreensão frente a essa criança, esse adolescente. Também os pais compreendem ele enquanto um ser singular e, de certa maneira, diferente dos demais. E também tem manejo escolar, manejo comportamental. E existem alguns casos onde o neurologista indica os estimuladores do sistema nervoso central, que é a medicação, que ajuda eles a realmente se focarem no momento lá que eles estão estudando, para depois de um tempo eles conseguirem entender e manejar isso sem necessariamente o uso da medicação. O TDAH vai ser descoberto sempre na infância, descoberto ou observado, vai começar na infância ou ele pode começar mais tardiamente, ali na adolescência, na juventude? Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, então significa que na gestação, na formação cognitiva e formal desse feto, ele já se instala. Então, ele aparece normalmente até os 7 anos de idade e, se assim não acontecer, até os 12 anos. O que às vezes acontece é que o adulto percebe, porque às vezes teve uma formação mais deficitária, né? Uma escola que de repente foi mais permissivo. Quem tem desatenção, às vezes não é identificado porque não incomoda. Então, aquela criança desatenta não incomoda frente a 30, 40 alunos. E, às vezes, passa batido. Quem, às vezes, os professores percebem mais é o hiperativo, porque levanta da carteira, mexe com os amigos, incomoda, né? Então, na verdade, não é que surge na vida adulta. Ele já estava presente, mas pode não ter sido percebido e ele pode se piorar com as questões hormonais da adolescência e as questões emocionais que vêm junto, que vêm associada na vida adulta, mas já é desde lá da infância. Quando bem observado lá na infância, feito o acompanhamento, quando chegar na fase adulta, vai manter ainda ou vai passar por uma agitação, toda essa energia? Como é que vai mudar esses sinais e sintomas? Como a gente não fala de cura e fala de manejo, se desde lá do princípio essa criança, esse adolescente tiver um manejo, a probabilidade dele se conhecer, de ele já entender como ele é e lidar com isso, e também as outras pessoas ao redor dele compreenderem isso, é muito mais fácil, é menos sofrido. Ele ainda vai ter alguns comportamentos inadequados, que realmente vão ser difíceis. Só que ele vai aprender a ter manejo disso, né? Vai aprender a se conhecer,
não se cobrar, de repente, exageradamente, saber quais são os pontos de alerta, os pontos de gatilho, e aí pode ter esse manejo para o resto da vida. Que legal, bacana a gente falar desse tema. Já agradeço a nossa telespectadora que pediu essa pauta aqui. Vocês de casa aproveitem esse espaço, né? Podem mandar os temas e a gente busca profissionais incríveis como a Tati. Vamos passar a rede social, Tati? Eu agradeço essa oportunidade. Eu gosto muito desse tipo de avaliação e acho que é muito válido a gente tirar esta dúvida. Os serás e os vai-ques é o que leva a nossas dificuldades, né? Então, é @psicóloga Tatiane Schuai. CHUAI. Obrigada, Tati. Até a próxima. Até, obrigada.